Capítulo 676. O começo do fim. The Author's POV. Dia 2. No domínio humano, havia um total de 115 guildas classificadas como diamante. Para que uma guilda fosse elegível para a classificação diamante nos rankings, era necessário ter pelo menos um membro de classificação S ou superior. Era difícil iniciar uma guilda, e na maioria das vezes, era muito mais fácil e vantajoso juntar-se a uma guilda já existente do que tentar criar a sua própria. A explicação para isso era bastante simples. Como os recursos precisavam ser divididos dentro de uma guilda, e dado que era necessário um número significativo de recursos para avançar para a próxima classificação, quanto mais alta era a classificação, menos valia a pena formar uma guilda. O fato de haver apenas 115 guildas diamante, apesar de haver mais de 1000 rankings de classificação S vivos, era uma evidência suficiente para demonstrar quão desafiador era estabelecer uma guilda. Dito isso, aqueles que conseguiam estabelecer uma guilda tinham uma influência inegável dentro do domínio humano. Era um fato indiscutível. Se alguém tivesse controle sobre todas as guildas classificadas como diamante dentro do domínio humano, não seria exagero afirmar que essa pessoa teria praticamente controle total sobre todo o domínio humano. E foi precisamente esse ponto que elevou a posição do líder da aliança a um nível de importância elevado. Quem quer que ocupe essa posição se tornaria o senhor do domínio humano. Dentro do grandioso auditório da Torre da União, pessoas vestidas com ternos se reuniram e silenciosamente tomaram seus assentos em uma das cadeiras que estavam voltadas para o palco central, que era iluminado de maneira brilhante pelas luzes que vinham dos 4 cantos da sala. Enquanto eu entrava no auditório com Amanda ao meu lado, olhei ao redor da sala até avistar algumas pessoas que reconhecia, e então fui em direção a elas. Parece que vocês chegaram cedo. Iniciei a conversa ao me sentar ao lado de Melissa, que estava mexendo no celular. Ao lado dela estavam Jim e Emma. Oh, vocês também estão aqui. Melissa reconheceu minha presença por um breve momento antes de voltar sua atenção para o telefone. A seu lado, Emma acenava para Amanda de maneira animada. Fiquei um pouco surpreso com sua aparência feliz. Aconteceu algo com ela. Última vez que me lembro, durante nosso tempo em Morra, havia sempre uma atmosfera sombria ao seu redor. Não tinha certeza sobre a situação dela, mas sabia que provavelmente tinha algo a ver com Kevin. Era surpreendente ver que ela de alguma forma havia se recuperado. O que você está fazendo aqui? Jim perguntou, inclinando levemente a cabeça para frente, já que o corpo de Melissa obstruía parcialmente sua visão. Pelo que ouvi, você não está planejando se juntar à aliança. Estou surpreso que tenham deixado você entrar aqui. Estou apenas acompanhando ela. Apontando para Amanda, que estava sentada ao meu lado. De fato, essa reunião não era algo que eu deveria estar presente. Como não tinha planos de me juntar a essa aliança, não fui naturalmente convidado para participar da reunião, que supostamente era apenas para membros. Ainda bem que minha namorada faz parte de uma das maiores guildas, e ela também está nisso. Se não fosse por Amanda, provavelmente não teria conseguido participar da reunião de hoje. Para ser honesto, a aliança era algo extremamente benéfico para todas as guildas maiores, assim como para as menores. Quando totalmente estabelecida, a União abrirá suas portas para qualquer um que faça parte da aliança, distribuindo todos os recursos disponíveis. Além disso, dada a situação atual do mundo, era inevitável que todos decidissem trabalhar juntos em vez de sozinhos. Com certeza, eu teria me juntado a essa aliança se não fosse o fato de que tinha outras coisas planejadas para meu grupo de mercenários. É uma pena, mas as coisas estão mais confortáveis assim. Além disso, meus olhos se estreitaram enquanto olhava para o palco central do auditório, uma série de pensamentos complicados correndo pela minha mente. Os repórteres já haviam tomado posições ao longo dos lados do auditório, com suas câmeras voltadas para o pódio localizado no meio do palco. A localização já estava lotada, e um grande número de repórteres se aglomerava ao redor de alguns dos mestres de guilda mais conhecidos, entrevistando-os. Desviei minha atenção deles e olhei para Melissa. Havia algo que eu estava curioso. Você conseguiu encontrar a erva certa? Oh! Melissa olhou para mim, com as sobrancelhas levemente franzidas. A princípio, pensei que ela estava brava. No entanto, ao refletir melhor, percebi que ela parecia naturalmente irritada. Você está falando da erva para o problema de envenenamento de mana? Sim. Ah, isso. Amanda baixou a cabeça e voltou sua atenção para o celular. Com seu dedo correndo pela tela e pressionando em vários lugares, ela me passou o telefone. Eu quase terminei isso. Ainda preciso fazer alguns testes antes de entregar ao governo central para aprovação. Oh! Assenti,
olhando para o telefone e tentando entender o que estava escrito. Meu interesse não durou muito, e devolvi o telefone. Bom trabalho. Para ser sincero, eu não entendi nada. Parecia apenas um monte de dados colados e compilados sem motivo algum. Eu achava que minha atuação estava razoavelmente boa, mas aparentemente não parecia assim, já que Melissa rapidamente percebeu e me chamou a atenção. Você não entendeu nada, não foi? Um pouco. Talvez 1%. Pensei comigo mesmo. Obviamente, não disse isso em voz alta, e não parecia que eu precisaria, pois Melissa parecia ter lido minha expressão com um único olhar. 1% não é muito. O que você é? Sua expressão diz tudo. Melissa voltou sua atenção para a tela do celular. Apenas sutilmente, consegui perceber um leve sorriso em seus lábios, e minha boca se contorceu. Enquanto me preparava para dizer algo, de repente, as luzes do auditório se apagaram, exceto aquelas que apontavam para o centro do palco. Parado atrás do pódio estava Octavius. Ele estava vestido com um terno preto que destacava a largura de seus ombros e seu físico impressionante. A presença dele ocupava todo o espaço, e todos os olhares se voltaram para ele. Neste preciso momento, a atenção das pessoas ao redor do mundo estava focada nas telas de suas televisões, dispositivos móveis ou qualquer outro meio disponível. Foi anunciado que essa reunião teria um impacto significativo no futuro do domínio humano, e com todas as principais guildas presentes, ninguém estava alheio a esse evento. Quase todos os seres humanos vivos estavam prestando atenção ao que acontecia naquele dia. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Octavius começou a falar, e sua voz podia ser ouvida em todo o auditório enquanto repousava as mãos ao lado do pódio. Seu rosto estava tão expressionless quanto sempre, e havia um senso de opressão ao seu redor. No entanto, era esse ar opressivo que inexplicavelmente emanava de seu corpo que fazia aqueles que assistiam manter os olhos grudados na tela. Na reunião de hoje, anunciaremos uma notícia muito importante. Uma que diz respeito à situação atual do domínio humano e às mudanças que ocorrerão nos próximos dias. Um silêncio suave caiu sobre o local enquanto os olhos e ouvidos das pessoas presentes se voltavam para Octavius, no centro do palco. Enquanto Octavius fixava seu olhar nas câmeras que apontavam em sua direção, ele não perdeu um único segundo e prontamente informou ao mundo inteiro sobre a calamidade que estava prestes a atingir o domínio humano. Em 2 dias, o domínio humano enfrentará outra calamidade sem precedentes. A trégua entre o monólito e a união chegará ao fim, e uma guerra total começará entre o domínio humano e o monólito. À medida que sua voz sutilmente chegava aos ouvidos de todos que assistiam, a atmosfera dentro do auditório se tornava tensa. Apesar disso, ninguém pronunciou uma única palavra dentro do auditório. A grande maioria dos presentes já estava ciente do que estava acontecendo e estava, pelo menos até certo ponto, preparada para o que ainda estava por vir. Sem dúvida, muitas pessoas já devem estar em estado de pânico. Pensei enquanto observava silenciosamente as reações dos presentes, que eram surpreendentemente contidas. O mesmo não podia ser dito para aqueles que estavam assistindo aos eventos atuais, já que essa era a primeira vez que a notícia era compartilhada com o resto do mundo. Era fácil imaginar o nível de caos que estava acontecendo do lado de fora do edifício. Felizmente, a União não estava completamente despreparada e já havia enviado muitos de seus membros para manter a situação sob controle. Octavius continuou com seu discurso. A razão pela qual estou aqui hoje é para compartilhar com vocês o que a União e todas as principais guildas decidiram fazer em resposta à situação atual. Octavius continuou a falar, independentemente de as pessoas ainda estarem prestando atenção à transmissão. O estabelecimento de uma nova organização dentro do domínio humano será a primeira mudança significativa a ser implementada. Esta organização será o pilar sobre o qual o domínio humano se sustentará, e será uma colaboração entre a União e as principais guildas do domínio humano. A União não será mais a única entidade governante no domínio humano. Em vez disso, essa nova organização assumirá esse papel. A missão da organização será garantir a segurança da população e impedir o ataque do monólito ao domínio humano, e... A linha de discurso de Octavius foi interrompida abruptamente enquanto ele olhava ao redor da sala, observando atentamente os indivíduos presentes, bem como as câmeras que estavam voltadas em sua direção. Sua voz, de repente, começou a se aprofundar. Após a conclusão de um processo de votação que envolveu todas as principais guildas e ranqueiros, um novo líder para esta organização recém-fundada já foi eleito, e agora vou apresentá-lo a vocês. Todas as pessoas prenderam a respiração naquele momento. Finalmente era hora de anunciar o novo líder da aliança. Seria Octavius ou seria alguém totalmente diferente? As respostas para suas perguntas foram reveladas em breve,
quando Octavius anunciou: gostaria de apresentar ao mundo o novo líder da aliança. Kevin Voice. Sobre as luzes brilhantes do auditório, uma figura com um manto branco sobre os ombros e uma grande espada longa vermelha na mão subiu ao palco, enquanto o suave som de seus passos reverberava pela sala. Seu andar não era apressado nem lento, e cada passo que ele dava parecia reverberar na mente de todos os presentes. Depois de parar em frente ao pódio, Kevin lentamente trouxe sua espada longa para o chão e a tocou levemente contra a superfície. Tap! Sua cabeça se levantou lentamente, expondo seus olhos vermelhos que brilhavam sob as luzes intensas do palco. Capítulo 677. O começo do fim. The Author's POV. No momento em que o nome de Kevin foi anunciado, reclinei na minha cadeira e permaneci em silêncio. Parece que você conseguiu. O que estava acontecendo não me surpreendeu nem um pouco. Pelo contrário, eu sabia desde o começo que esse resultado específico aconteceria. Foi por saber o que aconteceria que decidi participar dessa reunião. Para ver Kevin ser coroado como líder da aliança bem diante dos meus olhos e se tornar a pessoa mais poderosa do domínio humano. A ideia de Kevin se tornar a pessoa mais influente do domínio humano era um tanto perplexa, mas eu também percebi que isso me apresentava uma oportunidade fantástica. Uma oportunidade que eu não poderia perder. Agradeço àqueles que votaram em mim e me deram a chance de me tornar o líder da aliança. Kevin começou seu discurso, e todos os olhares se voltaram para ele. Está brilhante. Kevin refletiu internamente enquanto falava no microfone à sua frente. Por causa das luzes brilhantes que estavam direcionadas a ele do canto mais distante da sala, Kevin não conseguia ver claramente as expressões nos rostos das pessoas ao seu redor. A única coisa que ele via eram 4 bolas brancas de luz que brilhavam diretamente sobre ele, rodeadas pela escuridão. Isso lhe dava a impressão de que ele era a única pessoa no palco. Ele não sabia exatamente como estavam reagindo à sua aparição repentina, mas isso não o incomodava enquanto continuasse a falar. O resultado da votação me deu muitos motivos para celebrar. Claro, não farei isso agora, mas farei mais tarde, isso é certo. Kevin sorriu, e o auditório tenso foi repentinamente preenchido com algumas risadinhas abafadas aqui e ali. Seu sorriso desapareceu não muito depois, e sua expressão se tornou mais séria. Devido aos meus sucessos anteriores, alguns de vocês já devem estar familiarizados com meu nome, e também devem estar cientes de onde estou classificado atualmente. Eu não sou a pessoa mais forte da sala. Não, eu não sou. Estou longe disso. Kevin baixou a cabeça por um momento, e o lugar caiu em silêncio. Apesar das luzes brilhantes que obstruíam sua visão, Kevin podia sentir visivelmente todos os olhos das pessoas dentro do auditório voltados para ele. Existem muitos outros heróis que são muito mais fortes do que eu no momento. Um exemplo disso é Octavius Hall, o atual chefe da União, e a pessoa mais forte do domínio humano. Embora eu não seja exatamente fraco, ainda estou alguns níveis abaixo de pessoas como ele. Dito isso, eu acredito que o poder não deve ser o principal fator decisivo para alguém ser um líder. Embora seja desejável, eu realmente acredito que sou a melhor escolha para guiar o domínio humano em segurança e evitar que ele caia nas mãos do monólito e dos demônios. O que estou dizendo agora pode soar como besteira, mas não me importo. Acho que é melhor eu mostrar a todos do que sou capaz, em vez de apenas dizer o que farei nos próximos meses e anos. Quando Kevin pressionou a mesa à sua frente, uma imagem começou a se materializar de repente. Com isso, tudo dito e feito, agora vou ao ponto principal desta reunião. A projeção mostrava algo que parecia ser uma estrutura em forma de cúpula de tamanho inimaginável, camadas com uma ampla variedade de materiais diferentes, e rotulada com uma variedade de descritores diferentes. Essa estrutura é chamada de bunker. O único propósito dessa estrutura é garantir a segurança dos cidadãos em caso de emergência, como esta. A estrutura subterrânea está equipada com o mecanismo de defesa mais eficaz disponível. A estrutura permanecerá impenetrável a menos que um ranqueir de nível SS chegue, e em caso de emergência, um nível inferior dentro do bunker conterá portais que os cidadãos podem usar para viajar para um local seguro, mas desconhecido. Kevin levantou as mãos e pinçou o ar, o que ampliou a imagem. No momento em que ele pinçou a imagem, todos puderam ver as enormes proporções do bunker pela primeira vez. Era colossal, a ponto de algumas pessoas poderem comparar suas dimensões com as de uma cidade, com o centro contendo lojas e até mesmo um grande jardim, além de todas as instalações que alguém poderia precisar para se sentir em casa. Havia muitas mais camadas, mas como a projeção mostrava apenas um lado da estrutura, as pessoas não conseguiam ver exatamente o que havia dentro do bunker. No entanto, era fácil perceber que estava equipado com muitas coisas.
Cada bunker será capaz de abrigar 100.000 pessoas e estará protegido por vários rankers. Para que o bunker não pareça uma prisão, ele é equipado com tecnologia de ponta, como realidade virtual e um sistema que pode replicar o céu, para reproduzir perfeitamente as condições do mundo exterior. Além disso, nossa missão é fazer com que vocês se sintam como se nada tivesse mudado e garantir sua felicidade durante sua estadia. A imagem desapareceu depois que Kevin passou a mão sobre ela. Seu rosto, que antes era sério, tornou-se ainda mais sério, e ele olhou intensamente para as câmeras à sua frente. Ele queria que a inauguração fosse transmitida em todos os lugares por um motivo específico, e esse motivo era por causa do que ele estava prestes a anunciar a seguir. Agora, vocês todos devem ter uma ideia do porquê estou dizendo isso, e vocês estão certos. É exatamente como vocês pensam. Queremos que todos vocês entrem no bunker e fiquem lá até que a guerra termine. Isso é para garantir sua segurança e nos permitir nos concentrar em lutar contra as forças que se aproximam. A voz de Kevin se tornou mais ressonante conforme seu corpo se inclinava sobre o pódio. Isso não é um pedido, mas uma ordem. Como novo líder da aliança, é meu dever garantir que todos vocês estejam seguros, e assim. Kevin se afastou do pódio, espada longa em mãos. Com o olhar direcionado às câmeras à sua frente, além de seus olhos varrendo as figuras que estavam sentadas no auditório, ele anunciou. Sua voz ecoou alto por todo o espaço. Eu ordeno a todos os cidadãos que evacuem para os bunkers imediatamente. Isso é uma ordem, não um pedido. A aliança irá pessoalmente encontrá-los e arrastá-los para os bunkers se vocês não se apresentarem nos próximos dias. Os olhos de Kevin brilharam com um brilho perigoso enquanto ele olhava para as câmeras. Repito, isso não é um pedido, mas uma ordem. A reunião foi encerrada logo após Kevin anunciar sua nova ordem exigindo que aqueles incapazes de combate se apresentassem imediatamente ao bunker. Felizmente, aqueles que estavam presentes já tinham alguma ideia do que seria anunciado e não entraram em pânico. O mesmo não podia ser dito do mundo exterior, que havia caído em um estado de caos. A tirania do novo líder da aliança. Quem é Kevin Voice? De Zero a Herói, a história de Kevin Voice, o novo líder da aliança. Forçando os cidadãos a uma prisão enquanto a apresenta como um refúgio seguro. O novo líder da aliança se revela como o próximo governante tirano. Eu saí do auditório segurando meu celular e verifiquei todos os artigos que estavam sendo publicados sobre ele. Digamos apenas que os comentários sobre Kevin não eram exatamente os mais agradáveis. Não, na verdade, estavam o trucidando. Muitos cidadãos estavam expressando sua indignação com a súbita restrição de sua liberdade, enquanto outros estavam demonstrando seu descontentamento com o novo sistema que havia sido implantado sem o conhecimento deles. No geral, era uma total bagunça. Ren, aonde você vai? Eu só parei de olhar quando ouvi a voz da Amanda atrás de mim. Me virando, pensei por um momento, antes de avistar Kevin à distância e dizer, vou conversar com Kevin um pouco. Aguarde-me no carro. Ah, e diga a Melissa para me atualizar sobre a situação mais tarde. Ok. Amanda não disse muito depois disso e seguiu para fora do prédio. Não perdi tempo e fui direto em direção a Kevin, que estava cercado por vários repórteres. O fato de ele ser mais alto que os repórteres e fazer com que eles precisassem se equilibrar precariosamente na ponta dos pés para falar com ele era bastante divertido. O que você tem a dizer sobre a situação? O que você acha da indignação pública sobre o novo decreto? Você é um tirano, como as pessoas estão dizendo? Ele foi bombardeado com perguntas que variavam em uma ampla gama de tópicos. Embora a maioria delas fosse extremamente rude e maliciosa, Kevin conseguiu manter um sorriso amigável no rosto. Não tenho nada a dizer por enquanto. Se vocês quiserem uma resposta minha, por favor, entrem em contato com minha secretária mais tarde. Estou me retirando agora. Depois disso, ele conseguiu se desvencilhar e sua figura desapareceu na espessura do ar. Eu sorri ao avistar os psions flutuando pelo ar e olhei para a região que continha uma leve perturbação. Minha visão começou a embaçar, e quando voltei a mim, estava em pé no que parecia ser o telhado do prédio. Assim que pisei no telhado, fiquei surpreso ao ouvir alguém xingar, e quando me virei, vi Kevin segurando um cigarro na mão e me encarando com uma expressão de susto. Você me assustou. Ele suspirou aliviado ao ver que era eu. Pouco depois, acendeu o cigarro com o dedo e soltou uma fumaça. Asterisco puff asterisco. Eu nunca soube que você fumava. Sempre se pode começar. Kevin respondeu, e eu me inclinei contra a beirada do telhado. Asterisco puff asterisco. O que você precisa de mim? Kevin perguntou após dar outra tragada.
Cruciei os braços e olhei para o céu escurecido. Isso foi bem tirânico da sua parte, não vou mentir. É preciso fazer o que é necessário. Não me importo muito com como os outros me veem. Para vencer uma guerra, você não pode agradar a todos. Não discordo disso. Era como Kevin disse. Tentar agradar a todos em um momento de crise sempre levaria a um desastre. Um bom líder era aquele que tomaria uma decisão que a vasta maioria desaprovasse para garantir um futuro melhor. Uma pena que esses líderes geralmente só são apreciados quando já não estão mais conosco. Então, por que você veio aqui? Bem, eu tinha algo que queria te perguntar, mas... Eu acariciei a parte de trás do meu pescoço e olhei para a lua que estava no céu. Acho que vou te perguntar outra hora. Acho que ainda não estou pronta para ouvir a resposta. Tudo bem. Kevin jogou seu cigarro no chão e pisou em cima. Ele parecia ter uma ideia do que eu queria perguntar com base em sua expressão, mas permaneceu em silêncio. Quando chegar a hora, eu mesmo te direi. Capítulo 678. O começo do fim. The Author's POV. Kevin observava toda a cidade de Ashton do conforto de seu novo escritório. O escritório tinha aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Era amplo e espaçoso, com decoração composta por algumas estantes com livros, uma grande mesa de madeira e algumas cadeiras. O chão era coberto por um tapete cinza macio, e as grandes janelas localizadas na extremidade mais distante da sala deixavam a luz entrar, iluminando o espaço do escritório. Apesar de estar esparsamente decorado, esse era o jeito que Kevin preferia. Com a mão atrás das costas, seu rosto permanecia impassível enquanto ele observava a cidade abaixo. O céu estava de um azul claro, nuvens brancas e fofas, e os edifícios brilhavam sob a luz do sol. Tudo parecia perfeito. Pelo menos do lado de fora. Naquele momento, a cidade estava completamente deserta, e as ruas estavam totalmente desprovidas de qualquer presença. Tendo iniciado a chamada de evacuação, era natural que a cidade terminasse nesse estado. As críticas que ele recebeu por seu decreto foram significativas. A vasta maioria das pessoas agora o chamava de tirano, acreditando que o mundo acabaria com ele como líder. Embora fosse alvo de diversos tipos de xingamentos, Kevin não se deixava mais afetar por essas coisas. Suas emoções eram tão duras quanto gelo. Kevin piscou os olhos uma vez, e a cena diante dele mudou repentinamente. O céu ficou vermelho, os edifícios à sua frente desabaram, e a fumaça tomou conta do ar à medida que a situação se deteriorava rapidamente. Kevin ainda conseguia detectar o cheiro persistente de sangue no ar, e ao longe, conseguia ouvir os gritos abafados dos que estavam em desespero. Parecia uma cidade completamente diferente daquela que era apenas alguns momentos antes. Kevin apertou lentamente os dentes enquanto observava a cidade voltar ao seu estado normal após mais um piscar de olhos. Sua mente começava a se encher gradualmente com recordações do passado, e ele percebeu que um tom avermelhado começava a irradiar de seu corpo. Um painel azul se manifestou diante dele. Sincronização 79%. A taxa de sincronização está aumentando. Kevin murmurou, com as sobrancelhas franzidas em uma expressão de preocupação. Ele experimentava flashbacks aleatórios de seu passado, assim como o que havia acontecido alguns segundos atrás, e cada vez que isso ocorria, seu poder aumentava, mesmo que ligeiramente. Normalmente, alguém ficaria feliz com um súbito aumento de poder. Mesmo que leve, qualquer aumento de poder em seu nível era considerado significativo. O problema era que as memórias eram de um passado que ele há muito queria esquecer. Eram como uma maldição, corroendo sua sanidade. Cada vez que as via, sentia uma parte dele reviver os momentos em que aconteceram, e notava que seus sentimentos estavam gradualmente se apagando como resultado. Quanto maior a sincronização, maior o poder, e menos certo ele estava sobre quem estava se tornando. Eu sou Kevin Voice. Eu sou Kevin Voice. Muitas vezes, ele teve que se lembrar de quem era. Havia momentos em que olhava ao redor e percebia que havia passado um bom tempo apenas encarando o mundo em um estado de completa apatia. Kevin cobriu a cabeça com a mão e gemeu em voz alta. Uma dor súbita e intensa atravessou sua cabeça, tornando difícil para ele manter-se em pé. Precisou se apoiar na estante ao lado. A dor dificultava seu raciocínio. Eu finalmente entendo por que decidi espalhar minhas memórias lentamente ao longo do tempo. Kevin percebeu, quanto mais pensava nisso, que a razão pela qual a recuperação de suas memórias era feita em partes era porque era altamente provável que sua mente não conseguisse lidar com tudo o que havia acontecido com ele. Era possível que seu eu anterior tivesse criado esse mecanismo de defesa para se proteger do potencial perigo que viria ao descobrir seu passado.
Proteger-se da sobrecarga de memórias que retratavam todos os seus fracassos e mortes. Toque, toque. Após ser interrompido de seus pensamentos por uma sucessão de batidas, Emma finalmente entrou na sala. Ela estava vestida com um terno, o que era uma visão bastante incomum, e seu cabelo, que agora chegava até a base das costas, estava preso em um coque. Com uma pilha de papéis na mão, ela perguntou: "Você já se adaptou ao seu novo cargo?" "Mais ou menos." Kevin respondeu, observando-a se mover em direção à mesa onde deixou a pilha de papéis. De acordo com os relatórios, ainda há muitas pessoas que se recusam a ir para os bunkers. Elas disseram que preferem ficar em suas casas. O que devemos fazer? Forçá-las a ir para o bunker. Por qualquer meio possível, faça isso. Kevin respondeu em um tom plano, e seus olhos se tornaram mais frios. Sempre havia pelo menos uma pessoa que, seja no presente ou no passado, se recusava a deixar suas casas porque acreditava que estavam mais seguras lá. Não era apenas isso. Algumas pessoas não saíam simplesmente por causa dos laços emocionais que tinham com seu lugar, mas Kevin não estava tentando colocar todos no bunker porque queria mantê-los seguros. Embora esse fosse um fator contribuinte, a principal motivação de Kevin para querer mover todos para fora da cidade era sua percepção de que eles eram um fardo para ele e para a aliança. Como estavam no caminho, era claro que Kevin enfrentaria muitas dificuldades, e a única maneira de lidar com isso era mantendo todos trancados para a guerra. Como ele já sabia o desfecho da situação se permitisse que ficassem, tomou a difícil decisão de ordenar que todos se apresentassem nos bunkers imediatamente. Ele simplesmente não podia permitir que nada desviasse sua atenção da tarefa principal. Você tem certeza sobre sua escolha? Isso pode causar muita reação negativa entre as pessoas. A voz de Emma trouxe Kevin de volta aos seus pensamentos. Ela tinha uma expressão bastante preocupada no rosto naquele momento. Ele assentiu lentamente. Está tudo bem. Eu posso lidar com a reação. Não me importa muito. Dentro da aliança, havia quase ninguém que pudesse se opor a ele. A maioria dos mestres de guilda e até mesmo os veteranos da União o apoiavam. Não havia como alguém questionar sua decisão. No momento, dentro do domínio humano, suas palavras eram lei. Nada poderia ir contra ele, e era precisamente por isso que ele havia planejado tanto. Bem, tudo bem. Eu confio em você, então vou informar aos outros sobre suas ordens. Obrigado. Kevin assentiu com a cabeça e voltou sua atenção para as ruas vazias abaixo dele. Abaixando a cabeça para olhar seu relógio, murmurou: 12 horas restantes. Você tem certeza de que não precisamos visitar os bunkers? De acordo com que li, o novo líder da aliança aparentemente emitiu um decreto tornando a viagem até lá obrigatória. Sim, tenho certeza. Eu assurei minha mãe, que estava segurando Nola nos braços enquanto se sentava quieta no banco de trás do meu carro. Nola estava ocupada com um jogo no meu celular e parecia completamente alheia ao perigo iminente que se aproximava do domínio humano. E, honestamente, eu gostaria que as coisas continuassem assim. Quanto menos ela soubesse, melhor. Para onde você está nos levando? A voz do meu pai ecoou ao meu lado, e eu respondi calmamente: estou levando vocês a um lugar seguro. Não precisam se preocupar. Quanto ao decreto, está tudo bem, eu conheço Kevin, ele não fará nada com vocês. Embora Kevin tivesse mudado, fundamentalmente ele ainda era o mesmo cara. Ele se tornará muito mais impiedoso, mas isso era tudo. Ele ainda agia normalmente ao meu redor, e isso era tudo o que eu realmente precisava dele. Chegamos. Após a aparição de uma estrutura considerável em nosso campo de visão, estacionei o carro cuidadosamente e saí do veículo. Ren, você tem certeza de que este lugar nos manterá seguros? Meu pai perguntou, olhando para o edifício com uma expressão cética. Eu concordo com seu pai. Apesar de sua distância da cidade, este local não parece muito seguro. Estou preocupada que não seja tão seguro quanto os bunkers fornecidos pela Aliança. Você sabe que não nos importamos em ficar lá. Eu vi o lugar, e parece bem legal. Não se preocupe com isso. Eu os tranquilizei antes de me dirigir ao prédio que servia como sede da minha organização de mercenários. Eu nunca me canso da reação de todos ao verem o prédio. Sempre era a mesma coisa, com as pessoas desconsiderando-o por parecer desgastado e mal conservado por fora. Se ao menos soubessem que o que estava diante deles era, na verdade, uma fortaleza impenetrável, profundamente enraizada no domínio humano. Certo, apenas sigam-me. Logo vocês verão que não precisam se preocupar com nada. Digitei rapidamente a senha assim que cheguei à entrada do armazém e, então, destranquei a porta. Após isso,
Abri e gesticulei para que meus pais entrassem. Não fiquem muito surpresos quando entrarem. Apenas saibam que seu filho foi muito bem-sucedido. Capítulo 679. O começo do fim 7. The Author's POV. Mercado Negro. Certifique-se de vigiar bem os portões. Estou com um pressentimento ruim sobre isso. Thomas murmurou algo entre os dentes enquanto pisava no cigarro que acabará de jogar fora. No momento, ele estava em uma grande sala repleta de monitores. Ele estava posicionado no segundo nível, segurando-se apenas em um corrimão de metal, e abaixo dele estavam centenas de trabalhadores que analisavam diligentemente os vários monitores que exibiam imagens de portais. Espero que os relatórios não estejam errados. Thomas roía as unhas de nervosismo. Em uma mensagem que receberá não muito tempo atrás de um remetente desconhecido, foi informado de que havia uma chance de que os calabouços sobrecarregassem no momento em que o cessar-fogo entre a União e o monólito fosse suspenso. Se isso realmente fosse o caso, os caçadores de calabouços estariam em apuros, já que gerenciavam centenas de calabouços diferentes. Simplesmente não tinham pessoal suficiente para administrar todos os calabouços que poderiam sobrecarregar a qualquer momento. Felizmente, os calabouços estavam localizados longe da sede principal. Thomas já teria arrumado suas coisas e partido se não fosse por essa circunstância. Se os calabouços estivessem dentro das instalações, o mercado negro certamente teria chegado ao fim. Felizmente, não estavam. Quanto tempo falta para o fim da trégua? Thomas perguntou, sua voz incapaz de esconder a ansiedade. 10 segundos. Uma voz respondeu de baixo, e a sala ficou incrivelmente tensa. 9. A contagem regressiva começou. 8. 7. 6. 5. As palmas de Thomas começaram a suar enquanto ele apertava o corrimão de metal, sua pegada se tornando cada vez mais firme. Quando tentou engolir um bocado de saliva, percebeu que não conseguia, como se algo estivesse preso em sua garganta. A contagem continuou. 4. 3. 2. 1. 0. Quando a contagem chegou a 0, a sala ficou completamente em silêncio, e ninguém pronunciou uma palavra enquanto seus olhos estavam fixos nos monitores na frente da sala. O tempo passou lentamente, e os portais exibidos nos monitores permaneceram imóveis. Com todos na sala mantendo a atenção voltada para os monitores, o nível de tensão no espaço atingiu um ponto culminante. Com todos prendendo a respiração, não havia som algum, nem mesmo de pessoas respirando. As informações estavam erradas. Por volta do minuto, Thomas começou a se perguntar se as informações que havia recebido eram confiáveis. Embora fosse anônima, quase todos sabiam que era do atual líder da aliança. Kevin Voice. Não, para alguém que conseguiu fazer todos os outros top rankers do mundo abaixarem a cabeça para ele, não há dúvida de que ele é capaz. TH. O que está acontecendo? Tela fora. Tela fora. Ele não conseguiu nem terminar seus pensamentos antes que um dos monitores de repente ficasse preto. Tá. Meu monitor também está fora. Tela fora. Mais de 30 telas ficaram em branco no tempo que uma pessoa levaria para terminar um copo de água, e todo o espaço assumiu uma expressão de pânico atordoado como resultado. Pessoas se levantaram e correram pela sala em uma tentativa de ter uma visão melhor dos portais ou entrar em contato com os indivíduos encarregados de protegê-los. Você conseguiu entrar em contato com alguém? Alguma resposta? Naturalmente, Thomas era uma dessas pessoas que corria pelo local em uma tentativa de entender melhor a situação. Havia mais de 30 câmeras diferentes com problemas, e mais estavam quebrando a cada minuto. Era evidente que as informações estavam corretas e que era exatamente como Thomas temia. Os calabouços estavam sobrecarregando. Carreguem as câmeras de backup. Façam os drones subirem para que possamos ter uma visão melhor. Rápido! Rápido! Thomas continuou dando ordens enquanto pulava do corrimão e empurrava um dos trabalhadores para o lado. Ao olhar para o monitor vazio à sua frente, ele puxou o teclado e começou a digitar vários códigos diferentes. Logo, um texto verde começou a preencher as telas dos monitores à sua frente. Não levou mais de um minuto para preencher toda a página com texto verde, e quando finalmente conseguiu pressionar o botão Enter, o texto começou a se mover a uma velocidade cada vez mais rápida. Não demorou muito para que a tela começasse a piscar e imagens começassem a aparecer. Meu Deus! No instante em que Thomas conseguiu obter uma visualização na tela, suas mãos começaram a tremer e sua boca caiu em choque. Ao lado dele, um número crescente de telas começou a exibir imagens semelhantes, nas quais dezenas de milhares de monstros corriam freneticamente para fora do portal, destruindo tudo em seu caminho.
Ecossistemas foram dizimados junto com as paisagens e árvores que foram arrancadas no processo. O que estava acontecendo era nada menos que o início do apocalipse. Vou. O som penetrante das sirenes reverberou por toda a cidade de Ashton, que estava completamente desprovida de habitantes. Não havia uma única alma na cidade, e ela estava estranhamente silenciosa. Os mesmos eventos ocorreram em cada uma das outras cidades que faziam parte do domínio humano. Seja na cidade de Dromeda, na cidade do parque, ou em qualquer uma das outras grandes cidades, todas exibiam as mesmas cenas. Na verdade, as cidades não estavam completamente desertas. Pessoas eram vistas caminhando pelas ruas, algumas vestindo pesadas armaduras de metal, enquanto outras usavam ternos pretos, óculos de sol e carregavam papéis nas mãos. Eram agentes do governo central e pessoas que se voluntariaram para ficar para manter a segurança da cidade. Apenas aqueles com um rank de C ou superior, conforme decretado pelo líder da aliança, estão autorizados a permanecer nas ruas. Por favor, evacuem para os bunkers se seu rank for inferior a maior que C. Uma voz monótona e desinteressante reverberou. Era a voz de um homem com um rosto longo e narigudo, cabelos pretos até os ombros e olhos castanhos. Ele estava recostado em uma cadeira pequena, com o braço apoiado na mesa, sustentando o lado de seu rosto. À sua frente, havia uma prancheta em miniatura na qual várias diretrizes haviam sido escritas. Duas pessoas se aproximaram do homem de nariz comprido e pararam em frente a ele com expressões ansiosas no rosto. E se eu quiser ajudar com algumas coisas? Tenho certeza de que posso ser útil. Mesmo que eu não seja forte, sou muito capaz nesse tipo de trabalho. Eu também. Vamos deixar claro que somos ambos formados pelo Locke. Sabemos o que estamos fazendo. O homem de nariz comprido suspirou enquanto abaixava a prancheta que estava segurando. A maneira como se portava deixava claro que ele não estava feliz por estar ali. Dito isso, no momento em que ouviu as palavras formados pelo Locke, não conseguiu deixá-los ir e, considerando a idade deles, não era exatamente justo dizer que não eram talentosos. Assim, decidiu ouvi-los. Certo, então, quais são os seus nomes? Han Johnson e Leo Smith. Han respondeu. Ele havia perdido uma quantidade considerável de peso em comparação com quando estava no Locke, e seu corpo agora poderia ser descrito como bastante musculoso. Isso fazia parecer bastante atraente, como evidenciado pelo fato de que os olhares de algumas pessoas nas proximidades estavam fixos em seu corpo. Han e Leon. Ok. O homem de nariz comprido anotou os nomes na prancheta e então apontou para a parte de trás, onde havia uma grande tenda. Como vocês ainda não atendem aos critérios, terão que ficar com os agentes. Não se preocupem, está tudo bem, estávamos precisando de mais mãos, então vocês chegaram na hora certa. O homem de nariz comprido se levantou e foi para o interior da tenda, onde deu a Han e Léo algumas tarefas, as quais ambos assentiram e foram atender. Apenas anotem e registrem o que há dentro de todas essas caixas. Existem artefatos importantes que daremos posteriormente para as torres quando a situação exigir. Todos eles custaram caro, então cuidem bem. Entendido. Claro. Depois de acenarem aprovação, o homem de nariz comprido saiu da tenda, deixando Han e Léo por conta própria. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, e então Léo falou. Acho que devemos começar a trabalhar. Han respondeu com um leve aceno antes de se mover em direção a uma das caixas, abri-la e olhar o que havia dentro. Han ficou surpreso ao abrir a caixa e descobrir uma variedade de artefatos valiosos contidos nela. Quando seus olhos se fixaram neles, ele não pôde deixar de expressar seus pensamentos em voz alta. Você não acha um pouco irresponsável deixarem nós dois lidando com tudo isso? Eles não têm medo de que sejamos espiões? Talvez. Léo respondeu enquanto vasculhava a caixa à sua frente e removia cautelosamente os artefatos que estavam dentro. Para ser honesto, eles provavelmente têm alguma forma de saber se somos espiões ou não. Não tenho certeza de como, mas não acho que sejam tão descuidados. Oh, entendi. Han assentiu, voltando silenciosamente ao trabalho. Nos 10 minutos seguintes, nenhum dos dois falou. Foi então que Han guardou uma das caixas e olhou para Leon. Diga, você conseguiu entrar em contato com o Ren? Ren. Após uma breve pausa, Leon colocou a caixa no chão. Ele balançou a cabeça enquanto levantava o olhar para a pequena lâmpada que estava no topo da tenda. Ele é uma das pessoas mais fortes do domínio humano atualmente. Provavelmente está muito ocupado para se encontrar conosco. Haha, sim. Ele deve estar muito ocupado lidando com todas as coisas importantes.
Já consigo imaginá-lo xingando tudo o que tem que fazer. Provavelmente está. Depois de rir, Han voltou a atenção para as caixas e continuou a examiná-las. Quando estava prestes a se mover para a próxima caixa, a sala começou a tremer, e Leon e Han trocaram olhares. Rumble! Eles imediatamente pararam o que estavam fazendo e correram para fora da tenda, onde encontraram o homem de nariz comprido de antes. O que está acontecendo? Aconteceu algo. Eles começaram a questioná-lo imediatamente, mas quando fizeram e não receberam resposta, os dois levantaram os olhares para o céu. Foi nesse momento que viram um grande pilar de luz disparar em direção ao céu à distância, perfurando e enviando poderosos pulsos de energia pelo ar. CRA, crack. Aqueles que estavam lá ficaram surpresos ao ouvir um som de estalo e notaram que a fenda no céu começara a crescer. Este era o começo do fim. Capítulo 680. Obrigado 1. The Author's POV. Como previsto, quando a contagem regressiva chegou a 0, o mundo mergulhou no caos, com as masmorras começando a sobrecarregar e monstros invadindo o mundo humano. O monólito então ativou o compressor de mana, o que fez a fenda no céu crescer e sugou a mana que chegava, transformando em energia demoníaca e deixando os monstros ainda mais enlouquecidos. Praça do Mick, cidade de Ashton. Você vai ficar bem? Eu perguntei enquanto olhava para Angélica, que estava de costas para mim. Naquele momento, estávamos empoleirados no telhado de uma estrutura, e contemplávamos o horizonte não muito distante, onde um enorme portal se localizava. Enquanto conversávamos, milhares de monstros saíram do portal, causando estragos em tudo ao seu redor. Para alívio de todos, já havia vários heróis posicionados perto do portal, e as coisas pareciam estar sob controle por enquanto. Dito isso, precisávamos daquele portal agora para levar Angélica de volta ao reino demoníaco. Sem problemas. Angélica respondeu, olhando calmamente para o portal à distância. Se você conseguir distrair todos por um momento, não terei problemas para entrar no portal. Bem, tudo bem. Eu encolhi os ombros. Se é isso que você quer, posso fazer isso facilmente. Distrair todos era tão fácil quanto levantar minha mão, literalmente. Além disso, com as câmeras desligadas graças ao Ryan, eu não precisava me preocupar que os outros vissem a verdadeira extensão da minha força. Não era o momento ainda. Então você está pronta? Estou. Angélica assentiu solenemente e olhou para o horizonte com um olhar complicado. Você pode começar. Ok. Não perdi tempo e imediatamente empurrei minha mão para baixo após levantá-la no ar. O chão começou a tremer quase instantaneamente como resultado da minha ação, e a área ao redor do portal também começou a balançar. A região ao redor do portal começou a se encher de fissuras, e de repente, centenas de energias de espada apareceram do nada. Então, como se uma chuva tivesse caído sobre a terra, as energias de espada dispararam em direção às bestas que estavam devastando ao lado do portal em uma velocidade alarmante. Os gritos dos monstros podiam ser ouvidos por toda a cidade enquanto o sangue jorrava no ar e a cidade caía em um estado de silêncio arrepiante. Naquele momento, todos os olhares se voltaram para mim, e eu murmurei suavemente. Vá! Angélica desapareceu do lugar ao meu lado, e eu cerrei minha mão em um punho. A chuva de energias de espada disparou em direção ao chão em um ritmo mais rápido, e ao mesmo tempo, uma grande nuvem de poeira começou a se espalhar no ar, obscurecendo a visão de todos. De onde eu estava, podia ver os membros da aliança ficando frenéticos enquanto se esforçavam para encontrar abrigo por toda parte. Eles não sabiam que eu podia manipular meu poder para evitar que eles estivessem em perigo a todo momento, o que significava que não precisavam se preocupar em estarem em risco. Estou no portal. Vou entrar agora. A voz de Angélica ecoou em meus ouvidos e um leve sorriso se espalhou pelos meus lábios. Certo, boa sorte. Te vejo em 3 meses. Se você não voltar até lá, farei uma visita rápida. Sim. Essa foi praticamente a última coisa que ouvi de Angélica antes que eu não conseguisse mais me comunicar com ela. Naquele momento, parei de canalizar minha mana e me virei. Acho que meu trabalho está feito por enquanto. O que você disse? Enquanto Kevin olhava para Emma, que estava à sua frente com uma expressão muito parecida com a dele, sentiu uma dor surda na cabeça. Ela repetiu. Recebemos relatos de alguém aparecendo do nada e matando a maioria dos monstros que emergiam de uma das principais masmorras na Praça do Mick. Ninguém se feriu e não há gravações do incidente, mas... Sim, eu sei. É definitivamente o que você está pensando. Kevin afastou alguns documentos e massageou a cabeça. Eu deveria ter visto isso chegando. As ações de Ren pareciam simples à primeira vista,
mas eram tudo menos simples. Embora Kevin soubesse que Ren provavelmente tinha algo a fazer e que ele tinha um bom motivo para agir como agiu, mas o que Ren fez pode parecer para um observador uma provocação direta à autoridade de Kevin. Embora Ren não fizesse parte da aliança, o portal estava sob a jurisdição da aliança. O que ele havia feito foi essencialmente invadir a propriedade de outra organização, e Kevin já podia perceber que logo receberia uma série de mensagens dos outros membros da aliança expressando seu descontentamento com suas ações. Ugh! Quanto mais pensava nisso, mais sua cabeça doía. Ele fez isso de propósito. Subúrbios da cidade de Dromeda. O olhar gélido de Mojinhal continuava fixo na enorme cidade ao longe. O céu acima da cidade estava coberto por uma cúpula holográfica azul translúcida. A cúpula servia como uma estrutura defensiva para toda a cidade, cobrindo-a completamente e impedindo que animais selvagens entrassem na área. Não se limitava apenas aos animais, mas também aos membros do monólito. Se não fosse pela cúpula translúcida que protegia toda a cidade, o lugar já teria desmoronado sob todos os ataques das bestas. Como estão os preparativos? Mojinhal perguntou, e duas figuras apareceram atrás dele em um instante. Ambas estavam escondidas atrás de grandes máscaras brancas que cobriam todo o rosto. Apesar de os rostos das figuras estarem obscuros, ainda era possível perceber que não tinham expressões. A maneira como se portavam era extremamente disciplinada, e não pareciam diferentes de fantoches. Eram provavelmente versões atualizadas do plano de supersoldados em que o monólito trabalhava há anos. Relatório: o mecanismo defensivo por trás da cúpula está mais seguro do que o previsto. É como se alguém já soubesse o que estávamos planejando e tivesse feito os arranjos adequados. As tarefas originais não podem ser realizadas. A chance de falha é estimada em mais de 50%. Após ouvir um dos dois figuras falar, a expressão de Mojinhal piorou. Desde alguns meses antes do fim da trégua, as coisas haviam saído do controle para ele e o monólito. Desde os espiões, o que aconteceu com Evervlod, e agora isso. Era como se alguém estivesse observando cada um de seus movimentos e prevendo tudo o que estavam fazendo. Considerando todos os planos que haviam feito anteriormente, isso era particularmente irritante. Provavelmente já teriam tomado controle de um quarto do domínio humano se não fossem as derrotas que sofreram ao longo do caminho. Parece que vou ter que contatar o líder. Mojinhal rapidamente chegou à conclusão de que as coisas não podiam continuar assim, então decidiu ligar para Malik Al-Shayatin na esperança de obter uma melhor compreensão de como proceder. Há algo errado. A linha se conectou pouco depois e Mojinhal ouviu a voz de Hemlock. Ele rapidamente relatou suas descobertas. Existem várias dificuldades. Parece que a aliança, ou como quer que chamem sua pequena organização, chegou preparada e já fez os arranjos necessários para sabotar nossos planos originais. Isso realmente soa um pouco problemático. Hemlock respondeu em um tom suave. Apesar da notícia que recebeu, ele não parecia muito afetado por ela. Pelo contrário, com base no tom de sua voz, Mojinhal tinha a sensação de que ele já sabia que isso aconteceria. Estaria ele pensando demais? Mojinhal não tinha certeza. Apesar dos muitos anos que passou com Hemlock, nunca conseguiu discernir seus pensamentos. Ele sempre exibia um ar de mistério que dificultava para aqueles ao seu redor obter uma compreensão precisa do que ele estava pensando a qualquer momento. E era exatamente essa característica que o tornava especialmente aterrorizante para os anciãos do monólito. O que você sugere que eu faça? Conquistar a cidade de Dromeda é extremamente importante se quisermos chegar à cidade de Ashton. O domínio humano era estruturado dessa forma: 4 grandes cidades, e a cidade capital, Ashton, bem no meio das 4. O propósito das 4 grandes cidades era simples: servir como uma última linha de defesa para a cidade de Ashton. Se o monólito quisesse trazer toda a sua força para a cidade de Ashton, primeiro precisaria conquistar as outras 4 grandes cidades. Só então poderiam enviar toda a sua força para lá. Como a cidade de Ashton tinha todos os seus portais fechados, a única maneira de entrar era passando pelas outras 4 grandes cidades. Cada uma delas também havia bloqueado todos os seus portais. Não havia outra maneira de entrar, pois construir um portal que pudesse transportar milhares e milhares de pessoas de uma vez era impossível sem chamar atenção desnecessária para a estrutura. Os outros estão enfrentando uma situação semelhante à sua. Sendo assim, o melhor é que você entre pessoalmente e leve alguns soldados com você. Entrar de forma sorrateira. As sobrancelhas de Mojinhal se franziram.
Embora estivesse confiante de que não teria problemas em se infiltrar na cidade dada sua força, não entendia como isso seria útil, uma vez que certamente seria pego se chegasse perto o suficiente do sistema operacional do escudo que cercava a cidade. Hemlock respondeu sua pergunta logo depois. Faça com que um dos soldados carregue uma bomba e a detone em todo o prédio onde o sistema do escudo está localizado. O quê? Jinhao ficou surpreso com a proposta repentina de Hemlock. Ele rapidamente balançou a cabeça. Isso é impossível. A aliança rapidamente perceberá que algo está errado. Mesmo que eu consiga infiltrar todos, será impossível detonar o espaço a menos que alguém crie uma distração, mas sabemos que eu não posso fazer isso, pois provavelmente morreria. Não se preocupe. Hemlock tranquilizou, com seu tom calmo como sempre. Já pensei em tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas confie em mim e faça o que eu te disse para fazer. Se você seguir os passos corretamente, conseguirá cumprir a missão sem problemas. Mas confie em mim. Hemlock repetiu, e Jinhao acabou cedendo, relaxando um pouco os ombros. Certo, farei o que você diz. Vou me infiltrar na cidade e levar os soldados para a estrutura defensiva. Havia uma razão pela qual Hemlock era o líder. Ele era um indivíduo muito capaz que conseguia alcançar o que se propunha. Não havia necessidade de duvidar dele. Tudo o que ele precisava fazer era seguir suas ordens. Esse era seu trabalho. Isso era tudo o que eu queria. Certo. Mo Jinhao desconectou a chamada com Hemlock e mais uma vez focou sua atenção na cidade ao longe. Respirando fundo, seus frios e lânguidos olhos cinzas se tornaram um pouco mais animados enquanto murmurava. Tenho certeza de que o líder já pensou em tudo. Tudo o que tenho a fazer é seguir as ordens. Apenas seguir as ordens.